Mateus capítulo 11, do 1 ao 11. Eu só leio se você falar eu encontrei. Quem encontrou, diga eu encontrei. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão, aonde que ele ouviu? Na prisão. O que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem. Vamos ler a pergunta junto? Vamos, você me ajuda? Nossa, irmão, você não está respondendo hoje. Eu vou embora. Me ajuda ou não? Sim. Vamos ler a pergunta de João? Vamos lá. 1, 2, 3. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar um outro? De novo a pergunta do João. 1, 2, 3. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. A respeito de quem que ele vai falar? João. A respeito de quem? João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta. Sim, eu lhes digo, é mais do que profeta. O que ele é, irmãos? O que ele é, irmão? Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade. Se fosse um americano falando, né? Pregando, pay attention now. Digo-lhes a verdade. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. De novo, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Até aqui, a palavra de Deus. Eu queria pedir que, com a mesma amabilidade que você abriu a Bíblia, feche ela e não perca a atenção da mensagem, porque Deus vai falar com você agora. Amém. Deus vai falar com você agora. Este texto aí mostra o que foi a experiência envolvendo João, né, seus discípulos e Jesus. De novo, os envolvidos aí é João, os discípulos de João e, obviamente, também, né, Jesus e, obviamente, também a multidão foi a quem Jesus se dirigiu. O pano de fundo daquilo que nós lemos aqui era o seguinte: João estava preso, Jesus estava iniciando o seu ministério. Então, vivendo este momento de transição, João envia lá da prisão, envia seus discípulos para se certificar de que Jesus era realmente o Messias, aquele que ele havia anunciado, lembrando, né, de novo, que ele veio preparar o caminho, veio anunciar aquilo que aconteceria. Então Jesus queria naquele momento, João queria naquele momento ter a certeza de que ele não tinha errado, que realmente Jesus era o Messias. A resposta de Jesus ao questionamento de João se dá mostrando os sinais operados por ele em seu ministério. E aí, os discípulos de João, eles voltam levando para seu mestre a notícia de que ele não tinha se enganado. Realmente, Jesus era o Messias. No entanto, depois que aqueles homens saem, preste atenção, Jesus fala a respeito de João Batista, e a sua fala se dá mostrando
o valor daquele homem, dizendo que ele era mais do que um profeta, dizendo que ele era um mensageiro de Deus, que tinha sido enviado para uma das mais nobres missões, citando aí, inclusive, o profeta Malaquias. E o ápice, o ponto alto do elogio, se dá quando ele diz: no mundo não surgiu ninguém maior do que João Batista. Eu vou repetir. A parte aí importante do elogio é quando ele diz: no mundo, escute, no mundo. Jesus diz: não surgiu ninguém maior do que João Batista. Agora, ei, preste atenção. A fonte de elogio de João Batista foi a fonte mais confiável que pisou neste mundo. Deixa eu perguntar aqui, você já foi elogiado e ficou desconfiado? Começa a te elogiar, você já segura a carteira, né? O que você vai pedir? O que você quer, né? Lá em casa, isso funciona muito, né? Ô, amorzinho, nossa, você está linda hoje. O que você quer? No entanto, aqui o que nós vemos é que a fonte do elogio de João Batista foi a mais confiável que pisou neste mundo. Nesta fonte, a fonte que elogiou João, não existe bajulação, Rogério. Não existe bajulação motivado por segundos interesses ou interesses escusos. O elogio feito a João se deu porque Jesus reconheceu que sua missão foi cumprida. E ele fez o que foi designado a fazer, cumpriu o seu papel. Claro que João ainda estava no processo, estava vivo ainda, iria ser decapitado, mas até então Jesus reconhece que a missão tinha sido cumprida e por isso elogia. Em comum com João, nós temos o fato de estarmos aqui neste mundo com uma missão. Quem está, reconhece que está aqui nesse mundo com uma missão, levanta a mão e diga: eu reconheço. Irmão, você tem que reconhecer. Se você é aqui dessa igreja, você tem que saber que você não caiu de paraquedas aqui. Você não é um incidente. Você está aqui com uma... Você está aqui com uma... Missão. Então nós estamos em comum com Ele. Agora, nós também podemos comungar ou ter em comum com Ele o fato de cumprirmos a missão que nos foi confiada. Escute, e ainda podemos comungar com Ele, ter em comum com Ele o fato de podermos ser elogiados e reconhecidos por Jesus, ser honrado por Ele. Quem entendeu até aqui, levanta a mão e diga: eu entendi. Por isso, nesta manhã, eu quero falar sobre cumprir a missão, ser elogiado. Olhe para mim, olha a minha cabeça. Cumprir a missão, ser elogiado, não é um sonho inalcançável. De novo, cumprir a missão, ser elogiado, não é um sonho inalcançável. Ou seja, é possível. É possível quando nós pegamos como referência aqui João Batista, porque quem elogia não ignora, elogia sem ignorar o fato de que existe a possibilidade de crises, de novo. Ele não ignora, aquele que reconhece, aquele que elogia, ele não ignora a possibilidade de crises. Meus irmãos, vamos entender um pouquinho o momento que Jesus reconhece João como o maior ser humano que pisou nesta terra? Veja, João pede uma confirmação da messianidade de Jesus, ou seja, uma confirmação de que ele realmente era o Messias. E aí vamos pensar aqui, rapidinho, volte comigo, você que vem na quinta-feira estudar a Bíblia, é fácil, Adriana, rapidinho vamos saber. Vamos pensar? Quem batizou Jesus? Não brinco mais. Quem batizou Jesus?
Só as mulheres, quem batizou Jesus? João Batista. Só os homens, quem batizou Jesus? João Batista. João Batista. Escute, quem viu a manifestação da Trindade no ato do batismo? Lá estava Jesus, lá estava a pomba, a forma corpórea do Espírito Santo, e lá também estava a voz. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. 3, Trindade manifesta. Quem viu isso? Não brinco mais. Quem viu isso? De quem foram as expressões? Eu preciso ser batizado por ti. Você vai lembrar fácil. Se você não leu na Bíblia, você viu no filme. Eu preciso ser batizado por ti. Quando Jesus vem em direção a João lá no Jordão para ser batizado, ele diz: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. De quem foi essa expressão? E ainda, de quem foi a expressão? É necessário que ele cresça e que eu diminua. De quem foram essas expressões? Meu amado, meu querido irmão, João era um homem firme em suas convicções. Um homem que sabia que estava envolvido numa missão dada por Deus. Ele sabia que não estava envolvido numa fraude, numa aventura. Ele já tinha tido evidências suficientes que comprovavam que Jesus Cristo era o Messias. Mas agora, este homem que tinha tido todas essas experiências estava vivendo uma crise. Estava vivendo uma crise. Claro que estava vivendo uma crise. Claro que alguma coisa estava acontecendo na sua mente. Claro que havia alguma coisa que estava acontecendo no seu coração. Claro que nós podemos afirmar que João, neste momento, um homem convicto, um homem que teve todas aquelas experiências com Cristo, agora estava lá, preso, vivendo uma crise. Preste atenção. E mesmo vivendo numa crise, obteve a honra de Jesus, que não o menosprezou, não o desmereceu e tampouco mudou a opinião que tinha a seu respeito. Vamos pensar um pouquinho aqui? Jesus poderia ter dito para os mensageiros, para os discípulos de João: ei, eu não tenho nada com essa crise, o que esse velho está, o que está acontecendo com ele? Como é que pode? Poderia ter chamado a atenção de João, diga para João cair em si, diga para ele rever os seus conceitos. Não, irmão, escute o que nós vemos aí. É Jesus entendendo que a crise, ela faz parte da vida do ser humano. Escute, ele trata com o ser humano sem ignorar a possibilidade de crise. Ele sabe que qualquer pessoa, por melhor que seja, pode entrar numa crise. Meu amado, meu querido irmão, as crises fazem parte. E as crises, elas... Deixa eu pensar, que de repente sou só eu, né? Não sei. Quem aqui já entrou numa crise? Nossa, irmão, então, vocês estão bem, vocês precisam dar aula aqui. Quem já teve uma crise? Qualquer uma, quem já teve? Nossa. Quem não levantou a mão, vem aqui para ensinar a gente. Porque as crises fazem parte. Escute, e elas nem sempre marcam, nem sempre, elas não marcam a hora. As crises não respeitam o status de uma pessoa, não respeitam a idade, não respeitam a espiritualidade, veja no caso de João, não respeitam o sexo, não respeitam o grau de conhecimento bíblico, não respeitam o tempo de vida cristã que uma pessoa tem. Qualquer pessoa pode estar sujeita a uma crise, tal qual aconteceu com João.
E as crises, elas se dão das mais diferentes formas. E elas produzem os mais variados tipos de questionamento. Quem está em crise normalmente está questionando. Como João está questionando. E elas normalmente são acompanhadas do sentimento de solidão e de abandono. Escute, é parte da crise. Quem viveu isso sabe. A gente que está sujeito a isso sabe quantas vezes eu já passei por uma crise e eu sei o que eu estou falando, porque como ser humano, como você, eu tenho as minhas crises, tenho, e nós estamos sujeitos a ter. Mas talvez a melhor notícia que se possa receber em meio a uma crise é que Jesus não ignora as nossas crises. Talvez a maior notícia que nós possamos receber quando estamos enfrentando uma crise é que Jesus não nos despreza em função das nossas crises. Ele não disse para João, você está frio espiritual, vá orar, João, vá orar, João, vá jejuar, não disse isso. João, você desviou do evangelho, não disse isso, porque Jesus não nos despreza em função das nossas crises. Escute, Jesus não nos desconsidera, mesmo quando estamos passando por uma crise. E a boa notícia é que, a exemplo do que fez com João, no momento das nossas crises, ele está sempre pronto a trazer a resposta. O que ninguém pode responder para você durante as suas crises, a resposta que não vem no momento que você está passando por um momento complicado, esta resposta Jesus está sempre pronto a trazer para você. Então, meu amado, meu querido irmão, escute, eu quero que você saiba se eu estou ministrando aqui nesta noite para alguém que, quem sabe, está numa crise, e aí nós podemos relacionar os tipos de crise, mas eu creio que uma das piores é a crise espiritual, quando você não sabe mais o que fazer no mundo, no âmbito espiritual. Meu amado e meu querido irmão, escute, quem se levanta, enfrenta as crises e se levanta no meio delas, tem um conceito elevado diante do mestre e recebe deles não somente um elogio, mas recebe a honra e a recompensa. Jesus não mandou João calar a boca, Jesus não mandou João ficar quieto, mas ele disse, olha, diga para ele que eu estou dando a resposta para ele, ele estava certo, ele não precisa ter mais dúvida, porque eu sou o Messias. E na manhã, Deus está dizendo para quem está em crise, eu sou o Messias, o Salvador, e vou te tirar desta crise. E se você crê nesta palavra, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Ele honra, ele elogia e ele recompensa aqueles que passam por crise e não se deixam abater por ela. Cumprir a missão, ser elogiado, não é um sonho inalcançável. Ou seja, é possível conseguir isso, baseado aí no nosso exemplo, nossa referência chamada João. Isso se dá quando você estiver disposto a ir até as últimas consequências na defesa da verdade. De novo, é possível. Você pode, sim, sem sombra de dúvida, cumprir a sua missão, ser elogiado, se você estiver disposto a ir até as últimas consequências em defesa da verdade. Diga a verdade. Diga a verdade. Diga a verdade. Diga a verdade. Diga do jeito que você quiser, mas diga verdade. Tem que ir até as últimas consequências. Meu amado e meu querido irmão, João Batista foi um homem que nunca se acovardou. Ele, como precursor do Messias, como preparador do caminho do Cristo, ele não se intimidou diante dos grandes daquela época. Preste atenção, ele não ajustou sua mensagem para agradar quem quer que fosse. Vou repetir, João Batista não ajustou a sua mensagem para querer agradar alguém. Ele tinha olhe para mim, ele tinha um compromisso com a verdade.
e levou isso até as últimas consequências. Sua mensagem, escute, a mensagem de João foi uma mensagem de confronto. Ele confrontou os religiosos de sua época, que viviam uma vida hipócrita. Quem lembra da expressão raça de víboras? Quem lembra, levanta a mão, diga eu lembro. Ele confrontou a classe política que estavam entregues à corrupção no momento em que ele vivia. Ele confrontou os soldados que também oprimiam o povo. Preste atenção, João era um sujeito corajoso. Parecia os homens aqui da igreja New Life, diga um amém. Pareciam os homens aqui da New Life. Amém. Corajoso. Confrontou o imperador, que vivia num estado de adultério. Aliás, que por isso ele estava preso. Ele não teve medo. Você está em adultério, não tem ali o estilo de vida que você está vivendo. Confrontou aquele homem. Ele pregava a verdade para as multidões que iam ouvi-lo. Meu amado e meu querido irmão, quem quer ser honrado por Jesus tem que ser um praticante e um defensor da verdade. Tem gente que quer ser honrado por Jesus? Amém. Dormiu, hein? Tem gente que quer ser honrado por Jesus? Amém. Quem quer ser honrado por Jesus, a exemplo de João Batista, não tenha dúvida, tem que ser um praticante e um defensor da verdade. Estou falando, ei, olhe para mim, das verdades de Deus. Das verdades contidas na sua palavra, ei, das verdades contidas na sua palavra. Estou falando das verdades ensinadas nos evangelhos, ei, as verdades ensinadas nos evangelhos. Mas também estou falando em ser verdadeiro. Estou falando também em repudiar a mentira, o engano. Estou falando também em não ser falso. Estou falando em honestidade, em viver uma vida de honestidade. Isso é algo que resulta em reconhecimento e honra da parte de Jesus. Quem entendeu? Agora me deu medo, você ficou muito quieto. Quem entendeu? A palavra até aqui está acordado. Levanta a mão direita, diga eu entendi, estou acordado. Quem não levantou a mão está dormindo de novo, diga eu entendi, estou acordado. Jesus disse relacionado a João que ele não era um caniço ou como uma cana que se move conforme o vento no deserto. Veja, disse que ele não era como um caniço que está lá no deserto, se movendo para todo lado. Não, diz que não era uma pessoa assim, firmeza. Relacionado a João, ele disse que ele era um homem, ele não era um homem bem arrumado somente, vivendo apenas de aparência, com roupas bonitas, mas vazio por dentro e sem conteúdo. E aí Jesus disse que ele era mais do que um profeta. Olha que coisa extraordinária, mais. Se um profeta já era honrado, já era bem visto, se um profeta já tinha um lugar de destaque naquele mundo espiritual religioso, agora Jesus fala assim, ele não é um profeta somente, ele é mais do que um profeta. Olha a consideração de Jesus por quem anda na verdade, prega a verdade e defende a verdade. Meus irmãos, escute, olhe para mim, preste atenção. Se por andar na verdade, se por você pregar a verdade, se por você defender a verdade, se por isso você está sendo desmerecido por alguém, quem sabe até pela sociedade, ou por amigos, pessoas que estão em sua volta, olhe para mim, não se preocupe.
Você pode não gozar aí, não ser conceituado no meio em que você vive por amar a verdade, por defender a verdade, por pregar a verdade. Você pode não ser aceito por pessoas que, quem sabe, você queria até que te aceitassem, porque você anda na verdade, porque você prega a verdade, porque você defende a verdade. Escute, não tenha dúvida que as pessoas podem até te desprezar, mas escute, diante de quem mais interessa, você sempre gozará do mais elevado respeito. É o que nós vemos aqui. Ele é mais do que um profeta. Por que ele é mais do que um profeta? Porque não se intimidou na hora de pregar a verdade, porque não se intimidou na hora de confrontar o pecado. Foi um homem firme diante das suas convicções. Irmão, olhe para mim, preste atenção, viva na verdade, viva para agradar a Deus, pregue a verdade, defenda a verdade, escute, ande na verdade, porque escute, o que mais interessa é o que Ele pensa de você, ou seja, o que Jesus pensa de você. De repente alguém olha para você e fala, é um crentinho qualquer, anda por aí, é um fanático, gosta de igreja, é um doido, porque está por aí, falando que não sabe. Quem sabe alguém olha para você e fala, quem ele é? Ele é aquele sujeito que anda na igreja segunda, terça, aqui não tem, né, mas se alguns, segunda, terça, quarta, está sempre na igreja. Ele é aquele que está habituado a dar dinheiro para o pastor. Ele é aquele homem que, quem sabe, ora e chora e fica falando sozinho, sem saber com quem fala. Escute, não abra mão da sua convicção, continue andando na verdade, defendendo a verdade, porque escute, o que importa é o que ele pensa de você, e o que ele pensa de você é que você é um homem, uma mulher que merece ser reconhecido por Ele. E se você entendeu esta palavra, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Escute, irmãos, alguns crentes por aí estão preocupados, até abandonam as suas convicções, pensando no que os outros pensam dele. Você tem que pôr na balança. O que é mais importante? O que o meu colega pensa de trabalho pensa de mim? O que Jesus pensa de mim? O que é mais importante? O que os homens de negócio que estão em minha volta pensam de mim? Ou o que Jesus pensa de mim? O que é mais importante? O que os meus familiares pensam de mim? O que Jesus pensa de mim? Oh, meu amado, meu querido irmão, quando eu vejo o elogio de Jesus para João, eu fico pensando, oh, eu quero o elogio de Jesus. Não é, Rogério? De repente, os meus amigos falam, ele é um doido, esse cara é um fanático, ele não sabe de nada, é um travado na sua vida. O que importa, eu sei o Deus que eu sirvo, eu conheço o meu mestre, eu conheço o meu Cristo, e eu faço sabendo que Ele me reconhece agora e vai me reconhecer na eternidade. Será que você pode levantar a tua mão e gritar aleluia? Não, irmão, levanta a mão mais alto e grite mais alto, diga aleluia. Aleluia. Você pode dizer, Deus está falando comigo nesta manhã? Estamos falando aí em cumprir a missão, ser elogiado. Isso não é um sonho inalcançável. Baseado na experiência de João, isso sempre se der quando você tiver um coração igual ao do João, quando tiver um coração nobre. Meus irmãos, me permita dizer para você um pouquinho sobre João. João exerceu o seu ministério no deserto. Aonde que João exerceu o seu ministério? Deserto. Ele o fez longe do que eram os grandes centros daquela época. Sua maneira de conduzir sua vida era a mais simples, de forma mais simples possível. De novo, João conduziu a sua vida de forma mais simples possível. Conforme vocês sabem, sua roupa era de pele de camelo. Nem ela de jacarezinho, né? Que jacarezinho. Essa marca que tem por aí do jacarezinho. Não.
Sua roupa era de pele de camelo. A sua comida, os irmãos que gostam de picanha aí, e que gostam de comer um restaurante bom, sua comida era gafanhoto e mel silvestre. Escute, ele não pregava nos suntuosos templos e teatros daquela época. Não era lá o lugar que ele pregava. Ele pregava no deserto, conforme mencionei, e margeando o Rio Jordão, onde ele realizava os batismos. E você também conhece a história. Veja que a simplicidade e humildade cercavam a vida daquele homem. E quando ele recebe a notícia de que Jesus, escute, estava iniciando o seu ministério e já chamando a atenção das multidões, ele fala a célebre frase: Rogério, é necessário que ele... Nossa, você está ruim de Bíblia, irmão. Qual que é a célebre frase? Que ele e que eu... Vamos fazer uma coreografia e diga: que ele... Não, lá em cima. Que ele e que eu... Não. Olha que nobreza. Estamos diante de um homem humilde, simples, altruísta, escute, que serve a Deus de forma desinteressada, despido de qualquer sentimento de egoísmo ou egocentrismo. Isso é João Batista, meu amado, meu querido irmão. Agora, João Batista, viu, João? João, com certeza, João Batista não seria um bom aluno em algumas classes de coaches de nossos dias. Não ia dar para ele, não. Ele não seria um bom aluno em alguns cultos motivacionais desta época em que nós estamos vivendo. Ele não seria um bom aluno lá, Rogério, não ia dar para ele. Provavelmente ele seria até expulso de alguns cursos de liderança da atualidade. Certamente ele inclusive não se encaixaria em algumas igrejas. Ele certamente não poderia usar alguns púlpitos e não ministraria em muitos eventos evangélicos dos nossos dias. Não ministraria. Eu não sei se ele entraria em algumas igrejas dos nossos dias. Porque o seu estilo de vida era totalmente contraditório àquilo que nós vivemos hoje. O que nós vemos hoje, incluindo dentro de algumas igrejas, é uma tendência egoísta. É uma ambição desmedida que é ensinada e que por vezes é vivida dentro das próprias igrejas. O que nós vemos hoje são crentes egocêntricos. Não é o seu caso, diga amém. Mas por aí você vai ver. O que vemos é uma mensagem materialista, totalmente focada, escute, e voltada para o material. O que nós vemos hoje por vezes, é um culto à personalidade, voltado para satisfazer o homem. Escute, o que nós temos acompanhado hoje é gente voltada para seus próprios interesses, sem se preocupar com os demais. Olhe para mim, se você está dormindo, acorde agora. Acorde, irmão. Acorde, levanta a mão, todos vocês, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Diga comigo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa frase é muito difícil de ser pronunciada pelo ser humano nos dias de hoje. Muito difícil. Que ele cresça e que eu diminua.
Agora, escute o que eu quero dizer. Quem consegue pronunciar esta frase como João Batista? Quem consegue, como ele, viver para servir a Deus e os demais, com simplicidade e humildade? Com certeza, ainda que mal interpretado pelos homens, será reconhecido por Jesus. Que ele cresça e que eu diminua, difícil nos nossos dias. Porque o que importa é o meu crescimento. O que importa é eu ser visto. O que importa é aquilo que eu posso fazer. Mas difícil alguém que fala que ele cresça e que eu diminua, ninguém quer diminuir. Mas se você entender esta verdade e você conseguir repetir a frase de João Batista, escute, não tenha dúvida que você vai ser honrado por ele. Escute isso. E quem consegue repetir esta frase, pronunciar esta frase, que ele cresça e que eu diminua, ouvirá uma das expressões mais esperada por aqueles que servem a Deus, e dito por Jesus na parábola dos talentos. E isto é uma repetição, porque eu já falei aqui. Escute, quem consegue, como João Batista, pronunciar esta frase, que ele cresça e que eu diminua, ouvirá uma das expressões mais esperadas por aqueles que servem a Deus, e que é dita por Jesus na parábola dos talentos. Ouvirá, sabe o quê? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. E você vai ouvir, venha e participe da alegria do seu Senhor. Escute, além de ser honrado por Deus, além de Jesus poder fazer com você o que fez com João, escute, ainda no final você vai ouvir esta frase: participe do gozo do seu Senhor. Irmão, você não perde nada por ter uma vida de humildade. Ei, olhe para mim, você não perde nada. Eu não entendo e eu não consigo entender uma igreja onde tem gente que não é humilde, arrogante. Aqui não. Nossa, irmão, levanta a mão e diga: aqui não. Não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo entender crente soberba, não consigo entender crente cheio de si, não consigo. Porque, escute, quem é a nossa maior referência? É Jesus. E qual a instrução que nós temos? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Voltando agora, você não perde nada por ser humilde, você não perde nada por servir, você não perde nada por ser sincero. Sempre que você se posicionar como João, você será reconhecido pelo Mestre. E se você entendeu e crê, dê um aplauso forte para ele. E antes que você durma, aliás, meu problema não é que você durma, meu problema é que você ronque e babe, aí é mais complicado. Antes que você durma, eu quero terminar esta palavra. Vou terminar, irmãos. Estou ensaiando, hein? Olhe para mim, estou encerrando. Você não precisa ser perfeito ou super habilitado para ser reconhecido por Jesus. Ei, preste atenção. Você não precisa ser perfeito ou super habilitado para ser reconhecido por Jesus. Preste atenção. Ele, Jesus, te conhece. Ele sabe das tuas limitações. De novo, você não precisa ser perfeito. Olhe para mim e ponha isso na sua mente de uma vez por todas. Jesus não procura a perfeição. Diga: eu entendi. Procura.
Então você não precisa ser perfeito ou ser super habilitado para você receber o reconhecimento dele, a exemplo de João. Não precisa. Porque ele te conhece, ele sabe quem você é. O que você precisa fazer como João Batista, escute, é se entregar nas mãos dele. É o que nós entendemos na vida de João Batista. Ele sabe o que João Batista era? Um nazireu. Nazireu é alguém que foi consagrado ao Senhor, desde o ventre da sua mãe, entregue ao Senhor. Aí você olha para uma vida deste homem e pensa, como? Que Jesus falou que no mundo não houve alguém como ele. Quando eu li o texto, eu fiquei pensando, caramba, pode falar caramba? Não sei. Não houve, dos nascidos de mulher, nunca, Jesus disse, se levantou alguém como João Batista. Não houve. Mas ele teve crise. Ele chegou a duvidar que Jesus era o Messias lá na prisão. Ele foi pressionado, mas ainda assim não perdeu o seu valor. Escute, irmão, que precisa, sabe o quê? Não é a tua perfeição. Não é você ser super espiritual. Ei, não é você ser super espiritual. O que precisa é você se entregar. É você, a exemplo de João, se colocar nas mãos dele. E aí, com certeza, mesmo que haja imperfeições, escute, ele não vai te desprezar. Ele não vai te menosprezar. Mas ele vai fazer com você o que fez com João Batista. Ele vai te honrar. Posso pedir para você levantar uma das suas mãos? Posso pedir? Posso. Levanta as suas mãos. Nós vamos cantar, claro que vamos. Eu vou orar por pessoas aqui, claro que eu vou. Você pode levantar a tua mão. Mão no alto, irmão. Mão no alto. Levanta a tua mão. E diga uma palavra de gratidão ao Senhor em voz alta. Diga, Jesus, eu sei que o Senhor falou comigo nesta manhã. E o Senhor vai mudar a minha história a partir de hoje. E eu quero orar. Quero orar. Nós vamos cantar. Te amo, Deus. Você ouviu Deus nesta manhã? Tua graça nunca falha. Quer fazer uma entrega total e completa? Quer ser renovado nesta manhã? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem aqui, corre. Você que foi tocado por Ele, vem aqui. Corra para cá, corra para cá. Deus falou, vem, irmão, não tenha medo não. Venha. Aleluia. Corre para cá, corra, corra. Declare que Ele é fiel.